A Polícia Militar abriu investigação para apurar o acesso que o atirador, que matou 4 pessoas no Espírito Santo, tinha às armas do pai. A Polícia Civil também está com uma investigação em aberto. O atirador de 16 anos foi apreendido pela Polícia Militar na última sexta-feira, dia 25, após atacar a tiros 2 escolas no distrito de Coqueiral, em Aracruz, Espírito Santo. As escolas foram alvo por causa da proximidade com a casa do adolescente. O assassino usava uma braçadeira com um símbolo nazista no momento do ataque, realizado com 2 armas do pai, que é policial militar. Um revólver calibre 38, propriedade do próprio policial, e uma pistola .40, que pertence à Polícia Militar. O procedimento administrativo aberto nesta segunda-feira, 28, pela Corregedoria da Polícia Militar do Espírito Santo, busca investigar o acesso que o responsável pelo ataque tinha às armas do pai. Ele contou à polícia que sempre que ficava sozinho em casa, manuseava os armamentos. Também alegou que cometeu o atentado, que já planejava há pelo menos 2 anos, porque sofria bullying. A investigação que a Polícia Civil está conduzindo apura a conduta ou a omissão dos pais do agressor. Das 16 vítimas dos ataques, 2 professoras e uma estudante de 12 anos de idade foram mortas nas próprias escolas. No sábado, dia 26, mais uma professora atingida, que estava internada em estado grave, faleceu. Outras 5 pessoas estão internadas. E em coletiva realizada hoje para falar sobre o andamento das investigações a respeito dos ataques às escolas de Aracruz, a Polícia Civil trouxe mais detalhes. Quem atualiza agora para a gente é o Pedro. Pedro, seja bem-vindo novamente. Pedro, esclarece para a gente o que a polícia disse na coletiva. Claro, Sulamita, vamos trazer mais detalhes. Vamos começar primeiro pelo estado de saúde dessas pessoas que foram atingidas. Lembrando, são 4 pessoas que morreram, 13 ficaram feridas, 5 ainda estão em hospitais da região do Espírito Santo, 3 delas estão ainda em estado grave, em acompanhamento. Nessa coletiva, que foi integrada por vários órgãos de segurança pública do Espírito Santo, várias entidades, corporações que participaram, foram dados detalhes sobre a linha de investigação que está sendo conduzida. Basicamente, são 2 investigações que acontecem concomitantemente. Uma realizada pela Polícia Civil e outra pela Polícia Militar. A investigação da Polícia Civil, é claro, tem como objetivo entender o que motivou esse crime, quais são as motivações desse adolescente de 16 anos que atirou contra essas pessoas, melhor dizendo, essas 2 escolas dentro do Espírito Santo. Então é um dos objetivos, entender também como é que ele teve acesso a essas armas, conversar com esses pais do adolescente, com ele também que já foi ouvido, para entender também se houve algum tipo de negligência nesse caso por parte dos responsáveis. Do outro lado, a Polícia Militar tem um desafio de entender se houve negligência do pai desse adolescente, que é policial militar e é de onde, provavelmente, segundo informações da própria polícia dessa coletiva, esse adolescente teve acesso a essas armas. São 2 armas que o pai tinha em casa, uma da própria Polícia Militar e outra para uso pessoal que era devidamente registrada. Olha, isso está sendo apurado, a polícia já teve acesso a informações do celular desse adolescente, também as roupas que ele usou, e encontrou ali indícios e provas que já apontam que esse garoto ele tinha ligação aí com movimentos nazistas, movimentos neonazistas, o que pode explicar pelo menos parte desses ataques a essas 2 escolas do Espírito Santo. Lembrando ao nosso espectador, recapitulando esse caso da última sexta-feira, esse jovem de 16 anos, ex-aluno de uma das escolas, ele invadiu uma escola estadual, onde atirou contra várias pessoas, professores em especial, depois passou para uma outra escola particular na cidade, onde atirou também contra alunos, contra professores. Na escola estadual ele matou 3 professores e na escola particular uma aluna morreu infelizmente vítima desses tiros. Agora, de fato, há um choque muito grande, né, Sulamita, nessa cidade,
Imagina o estado de saúde mental das pessoas após tanto transtorno e dos próprios pais, né? Insegurança em encaminhar os filhos para a escola. A escola, um local que deveria ser seguro, acolher, que deveria ser um porto seguro para pais, para alunos, para a comunidade, acaba se tornando agora motivo de medo, de receio, nesse momento tão difícil que passa a Aracruz, cidade do Espírito Santo, fica a cerca de 80 quilômetros da capital Vitória. Olha, a Polícia Militar, a Polícia Civil já estão ouvindo então essas pessoas relacionadas a esse caso, pais de alunos, testemunhas, já ouviram o adolescente. Segundo a Polícia Civil, ele conversou com os policiais, deu depoimento, detalhes do que ele fez, sem apresentar ressentimento, sem apresentar nenhum tipo de culpa, digamos assim, pelo que ele realizou. Os pais também foram ouvidos, totalmente em estado de choque, e agora essas investigações continuam com esses dois motivos, né, esses dois objetivos: esclarecer os fatos e, por parte da Polícia Militar, entender se houve algum tipo de negligência do pai do aluno que portava essas armas, para que essa criança, esse adolescente, tivesse acesso a esse armamento. A Polícia Civil informou então sobre esses aspectos gerais. Novos detalhes vão ser passados em breve com o andamento das investigações. Só para a gente encerrar esse assunto e, é claro, devolver para vocês, Sulamita, acho que é bom a gente trazer os nomes das pessoas que infelizmente morreram. Olha, são 4 mortos, 3 professoras e uma aluna. Maria Penha Pereira de Melo Banhos, 48 anos, era professora. Cibele Passos Bezerra, professora também de 45 anos. Flávia Merson Leonardo, de 38 anos, também era professora. E Selena Zagrilo, de 12 anos, uma aluna também que morreu no local, nem sequer conseguiu ser socorrida para ter os primeiros socorros. A gente, é claro, deixa a nossa solidariedade a essas famílias que perderam seus entes queridos e a toda a cidade de Aracruz, que passa por um momento muito delicado, um momento de muita tensão, de muito transtorno. Esperamos que cenas como essas jamais se repitam aqui no país. Sulamita. Com certeza, Pedro. Fica então a nossa solidariedade, né? Essas pessoas que infelizmente, né, hoje muitos choram por causa da morte delas, e a gente fica assustado, né, Pedro? Como que esse jovem de 16 anos tem acesso também a tão facilmente às armas do pai, que é da área militar, e o que leva essa motivação, essa barbaridade, né, que a gente acabou de ver. Pedro, muito obrigada pelo